Tudo bom, pessoal? Como vão vocês? Bom, de antemão eu peço desculpas pelo microfone estar meio baixo nos vídeos anteriores e prometo que mais pra frente eu vou comprar um microfone um pouquinho melhor. Agradeço a quem visualizou os vídeos. Espero que isso esteja agregando alguma coisa na forma de vocês olharem o treinamento e verem que isso é uma coisa complexa. Existem N fatores que auxiliam e atrapalham no treinamento e em si o treinamento de resistência ou treinamento de força, como algumas pessoas gostam de falar. E hoje a gente vai falar sobre o tríceps corda, que é uma variação do tríceps pulley W. Como eu falei nos vídeos anteriores sobre a polia causa uma mudança de direção de forças e isso muitas vezes é interessante, já que as posições que estão os pesos elas são quase impossíveis de serem feitas, né? E outra vantagem em relação ao pulley é que ele tem uma distribuição do início e final de carga que pode ser muito igualitária, né, em relação à amplitude do exercício. Isso eu falei como em outros vídeos, que eu vou explicar isso mais pra frente, dos porquês dessas coisas. Bom, vamos hoje falar sobre tríceps corda, que é um exercício também muito praticado em academia. Então vamos lá. Primeira coisa, a execução do movimento, que é basicamente essa execução. Algumas pessoas elevam um pouco mais os braços, mas a maior parte das pessoas usam mais ou menos 90 graus. Inicia o movimento, na verdade, a 90 graus. Está errado? Não, não está. É uma forma que você pode usar. E claro, você consegue hipertrofia? Você consegue hipertrofia. Porque aí a amplitude é um dos fatores que ajudam na hipertrofia. Bom, vamos analisar aqui então. Primeira coisa que nós temos são os nossos 90 graus. Que nossa, ficou corretinho, hein? Belezinha, hein? Bom, os 90 graus. Aqui seria o ponto onde o exercício é mais intenso, segundo a lei do cosseno, que também eu irei explanar mais pra frente. É onde a carga, na verdade a corda, está mais longe do eixo, que seria o tríceps, né? Da alavanca, do braço de alavanca. Aqui criaria-se então uma situação de maior força na execução do exercício, o que é muitas vezes verdade na academia. Quando a gente treina, a gente nota isso também. E é interessante que no final do exercício nós vamos muitas vezes muito mais lá para baixo com o exercício. Então, em relação a barrinha, a barra W, nós temos uma amplitude um pouco maior, mas quando nós descemos perto da altura da coxa, da virilha, o que acontece? Nós não conseguimos mais passar essa distância, porque a barra não deixa, ao contrário da corda, que a mão vai muito lá para trás. O que às vezes é interessante para pegar um pouquinho mais bem no finalzinho do exercício. É uma questão de amplitude que auxilia a gente no treinamento. Bom, galera, espero que isso ajude em alguma coisa. Estou começando agora nesse mundo de youtuber. Vamos ver mais pra frente o que acontece. Se eu consigo explanar melhor, se eu consigo melhorar melhor o canal de forma geral. E eu fico muito grato aí, galera. Muito obrigado. Qualquer coisa, comenta. Se eu puder estar ajudando. É óbvio, como eu já falei em outros vídeos, não são verdades universais. E como eu estou iniciando nesse negócio de YouTube, eu vou errar muito ainda para fazer um vídeo interessante que explore da melhor forma possível. Muito obrigado, galera. Até mais, hein? Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o tríceps testa, que é um excelente exercício que muitas vezes a gente faz em academia. A ideia desse material que eu estou fazendo não é ser uma verdade universal e nem aprofundar muito, até porque eu não tenho muitos recursos. Por exemplo, seria muito mais interessante fazer uma análise com o eletromiógrafo do que por uma webcam, né? Que é uma que eu estou usando agora para fazer os vídeos, gravar os vídeos. Como eu disse, a minha intenção não é criar verdades universais e nada do que eu estou falando aqui está livre de erros. Nós temos que ver que ao longo do tempo nosso conhecimento vai evoluindo
E a estratégia de montar os treinamentos, desenvolver treinamentos, a pesquisa de treinamento, metodologias vão evoluindo também. Bom, o que nós temos para falar sobre o Tríceps Testa hoje? Primeira coisa, é um dos exercícios mais conhecidos para o tríceps, especificamente para a cabeça longa do tríceps. Então eu vou colocar o videozinho aqui para quem nunca viu ou nunca fez, né? Então vai o videozinho. E é basicamente isso. Não tem muito segredo. Nós partimos da aproximação da testa. Alguns jogam a barra para trás, a cabeça acima da cabeça. E isso pode algumas vezes aumentar a amplitude. Mas o que é interessante desse exercício em particular, que a ponto de força dele está no início do exercício, como eu vou mostrar agora para vocês aqui, no início. Nós temos aqui um ângulo de 60 graus aproximadamente nessa posição. E o ângulo que é um pouquinho mais forte, ele é um pouquinho depois disso, que é 90 graus, que também ainda está no início do exercício. Como eu falei em outro vídeo, a gente vai usar a lei do cosseno para ver onde estão os maiores ângulos. A lei do cosseno eu vou explicar lá mais pra frente, que eu acho muito interessante, assim como os vetores. O vetor aqui do ponto maior é justamente onde está o ponto de giro, fulcro, né, mais distante do peso, no caso do tríceps braquial. O final do exercício, onde a gente tem uma extensão de 172 graus, ou radianos em alguns casos, né? E essa é a máxima extensão do cotovelo. Isso faz com que esse exercício seja muito interessante, justamente para trabalhar, dependendo da periodização, porque ele é muito intenso. Quando você coloca o peso, ele é muito intenso, porque você também tem a questão do desequilíbrio no início, do final do exercício, na verdade. E isso faz com que o exercício seja um pouco mais pesado quando você coloca ele lá em cima, porque você tem que trabalhar um pouquinho mais o tríceps para estabilizar. Mas o ponto mais pesado dele está em 90 graus. Tá bom, pessoal? Então a gente fica por aqui para essa análise de vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Espero esclarecer alguma coisa. Estou à disposição. Muito obrigado e até mais, pessoal.